você aí que está comigo agora acredita que para atender as emoções maternas é preciso ter passado pela maternidade? Gestantes e mulheres no pós-parto cada vez mais estão procurando pelos serviços profissionais de quem entenda tanto as emoções positivas como as emoções negativas relacionadas à maternidade. Então, cada vez mais as gestantes elas estão sim procurando por profissionais que possam entender as suas questões emocionais. Alguns profissionais, por já terem passado pela gestação, por já terem passado pelo parto, por ter passado pelo pós-parto, se sentem aptos a acolher as emoções da sua paciente. Só que isso, gente, é um grave erro quando a gente atende as clientes que chegam com questões emocionais só porque eu sou mãe, só porque eu passei pela gestação, parto e pós-parto. E porque sou psicóloga, e porque sou psicoterapeuta, então eu posso atender essa demanda. Desculpa, gente, não é assim que funciona, tá? Comete um grave erro aquele profissional que atende as questões emocionais de outra pessoa, se baseando na sua própria experiência de vida. Para atender essa demanda de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, o profissional precisa ter conhecimento científico, e não é qualquer conhecimento, não é o conhecimento da experiência, é o conhecimento científico. O que a ciência tem produzido de material, de pesquisa, para que a gente, profissionais, possamos lidar com as questões da gestação, parto e pós-parto. Somente a partir do conhecimento científico a respeito do assunto é que nós vamos conseguir oferecer um trabalho ético e seguro. Aí eu terei segurança da minha atuação, porque eu sei o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como eu vou fazer e por que eu vou fazer, né? Tem justificativa, tem plausibilidade, tem planejamento. Isso é por meio do conhecimento científico e não por meio do conhecimento da minha história de vida. Aqui no Mater, eu sempre recebo mensagem de pessoas falando que desejam trocar de psicoterapeuta, porque o psicoterapeuta que ele frequenta não entende das necessidades emocionais específicas que aquela cliente está apresentando naquele período perinatal, tá? É direto aqui, gente. Eu supervisiono as minhas alunas do Mater Online quando elas têm casos clínicos aí. E não é infrequente que elas cheguem falando: Rafa, acabei de receber uma pessoa na clínica e ela já faz psicoterapia com outra pessoa. E ela tentou com aquela pessoa, porque ela engravidou no meio do caminho, e ela tentou com aquela profissional, mas ela sentiu que aquela profissional não entendeu a situação dela. A profissional não foi empática com o que ela estava falando e tal. Então, ela está me procurando agora e ela quer saber se ela pode fazer comigo e com a outra. Na outra, ela fica falando as coisas do dia a dia e comigo ela fala sobre as coisas sobre perinatal, que ela está precisando agora de um profissional que entenda ela sobre essas questões emocionais. E aí eu sempre tenho que orientar as minhas alunas a não pode, o cliente ele não pode estar com 2 psicoterapeutas, ele tem que estar com um só. Então, o que você pode oferecer para ela é um pré-natal psicológico, que é uma orientação e não psicoterapia, caso ela queira, então manter a terapia lá com a outra psicóloga, então ela faz terapia com a outra, com você faz orientação, faz um pré-natal psicológico, por exemplo. Mas se o caso dela não for de pré-natal, mas sim for de realmente psicoterapia, ela vai ter que fazer uma escolha durante um tempo, né? Tanto é que em psicoterapia perinatal a gente trabalha com psicoterapia breve, então assim, não vai ser uma longa duração, é durante um tempo, coisa focal, objetiva e tal. E aí depois ela decide se ela quer voltar para a psicóloga antiga ou psicoterapeuta antigo, ou se agora ela quer dar continuidade com você. Na maioria dos casos, essas clientes, elas param a psicoterapia e vêm porque a necessidade emocional daquele momento é mais alta. E ela já fez o teste e viu que com a psicóloga não tá rolando. Por quê?
porque a psicóloga, a psicoterapeuta não tem conhecimento científico a respeito das questões emocionais da gestação parto pós-parto. Simplesmente por isso. Por isso, gente, eu vejo tanta importância com quem quer e quem não quer trabalhar com a psicologia perinatal, conhecer a psicologia perinatal. Ficar perdendo cliente por não saber, não ter esse conhecimento e sair por aí achando que falar as suas crenças está dando certo, não tá, o cliente percebe. O cliente percebe, você está enganando é você mesmo e não o seu cliente. Seu cliente não é enganado, ele percebe. E por isso eles estão vindo aqui, ó, buscar as minhas alunas, recorrer a elas para solicitar o atendimento psicoterápico. Também, gente, eu recebo aqui desabafos de psicoterapeutas que realizaram intervenções bem inapropriadas. De psicoterapeutas, não, de clientes que passaram por psicoterapeutas que realizaram intervenções bem inapropriadas, tá? Então tem gente que chega aqui falando: olha, eu passei por um psicoterapeuta, eu busquei ele por causa das questões de gestação, parto e pós-parto, então eu comecei com ele, mas eu percebi que ele não tinha conhecimento nenhum. Então, quando eu falei para ele que eu estava sofrendo com a gravidez, que eu estava chorando com a gravidez, sabe o que ele me falou? Ai, mas você não pode ficar assim, porque isso vai passar para o bebê. Gente, eu não sei se você teria essa mesma conduta, tá? Talvez agora eu falando, né? Eu devia ter perguntado antes, porque depois que a gente fala, né? Parece que a resposta certa vem à cabeça, mas ó, tá lotado, tá lotado. Se você for honesto com você, talvez você mesmo vai perceber que você poderia ter cometido esse erro se chegasse uma gestante na sua clínica chorando e começasse a falar o quanto tá difícil, tá pesado a gestação. Porque é uma das reclamações mais comuns que chegam para mim aqui do cliente fui atendida por um profissional e ele disse para mim que eu precisava parar de chorar ou sofrer com isso rápido, porque isso estava passando para o bebê, tá? Isso não é conduta de profissional que tem conhecimento em psicologia perinatal científica. Isso é conduta de profissional que acha que tem conhecimento para atender porque passou pela gestação, porque é mãe, porque é mulher, porque tem conhecimentos que foi aprender sobre a maternidade, não na graduação, mas na vida. Então, isso é um erro grave, gente. E o cliente, ele percebe. E depois ele traz aqui para mim, tá? Ele fala, você tem alguém que possa realmente me ajudar? Porque eu percebi que eu pagando mais barato ali, naquele profissional que não tem conhecimento, não ajudou. Saí de lá escutando o que eu não queria. Então, me passa um que eu quero pagar mais caro para ele, mas pelo menos ele sabe, né? Me ajudar nessa questão aqui. O cliente percebe, mais uma vez eu repito para vocês, o cliente percebe o que muitos de nós não perceberam. A gente fica achando que tá ali, que tá dando certo, que é o jeito, mas não é. E não, o cliente ele não tá te largando por resistência, né? O cliente tá resistente e largou a terapia. Não! Você está precisando ter conhecimento científico. Às vezes o cliente está largando você porque você não tem conhecimento científico para oferecer para ele. Cuidado. Cuidado para não jogar no cliente aquilo que é falha sua enquanto profissional. Rafa, mas ter passado pela experiência da maternidade facilita, né, para a gente entender o caso. E eu vou dizer para você o seguinte, que pode estar aí pensando isso. Não. Ter passado pela experiência faz você ter empatia pelo caso, mas não te traz conhecimento científico sobre o assunto. O que acontece é você vai ter empatia pela pessoa que te procura, mas ter empatia pela pessoa que te procura não te faz ter conhecimento científico sobre o caso. Tá, você sabe o que é ter depressão pós-parto, né? Porque você passou pela depressão pós-parto. E aí vai chegar uma cliente na sua clínica com depressão pós-parto. Você vai pensar, tenho que ajudar essa mulher, porque eu sei o que ela está sofrendo. Eu sofri e não quero deixar agora essa mulher sofrer. Eu passei por isso. Legal. Então, o que você está tendo é empatia. Você não está tendo conhecimento científico para ajudar essa pessoa. Porque você ter passado pela depressão pós-parto te faz saber qual é a prevalência de depressão pós-parto no Brasil? Você sabe qual é? Você sabe quais são os fatores de risco para uma depressão pós-parto? Você sabe qual é o melhor instrumento que a gente pode utilizar para identificar se a pessoa está com depressão pós-parto? Você sabe quais são os principais sintomas que vão dizer se é uma depressão leve, moderada ou grave?
grave? Você sabe distinguir o que é uma depressão pós-parto, um baby blues ou uma tristeza pós-parto? Provavelmente não. Por quê? Porque você teve uma depressão pós-parto, mas não conhecimento de depressão pós-parto. Entende? Ter passado pela depressão pós-parto não te trouxe conhecimento científico a respeito disso. Quais são as técnicas que você deve utilizar para trabalhar? Como que você deve identificar se essa pessoa já estava apresentando desde a gestação ou não? A amamentação ajuda ou atrapalha? Sabe? Então, assim, o conhecimento científico você não tem. Então, é irresponsabilidade sua aceitar o caso porque você tem empatia pelo caso. E vamos lá, ó. Se você teve um aborto e atende alguém que teve um aborto espontâneo, você então tem empatia pela pessoa e você acolhe. Poxa vida, eu também passei por um aborto espontâneo. Então, você tem empatia e acolhe. Mas ter passado pelo aborto não te deu conhecimento científico sobre as fases do luto, por exemplo. Você sabe quais são as fases do luto quando uma mulher perde bebê? Talvez você tenha sentido, passado por ela, mas você não sabe elencar, não sabe dizer os nomes, percebe? Não sabe dizer quanto tempo dura. Então você precisa de conhecimento. Agora, você, vamos supor, passou pelo aborto espontâneo e recebe na sua clínica alguém que passou pelo aborto espontâneo, mas na realidade ela sentiu alívio, né? Então ela vai dizer assim: olha, para mim foi um alívio ter passado por um aborto espontâneo, porque eu não queria estar grávida, eu não queria ser mãe, né? Então, para mim, foi um alívio ter passado por um aborto espontâneo. Aí, no seu caso, não foi um alívio, foi tristeza. E aí, o que você faz? Você começa a procurar na lista telefônica os profissionais psicoterapeutas que passaram por aborto espontâneo e que tiveram alívio para mandar para ele? É assim que faz? Óbvio que não é assim que faz. Então, ninguém precisa ter passado pela situação do cliente para poder atender o cliente. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.